Bem pessoal, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês algumas configurações que são feitas pós-formatação. Tá? Assim que você formata o computador, tem uma série de configurações que tem que ser feitas. Instalação e configuração de programas, drivers, enfim. Nessa videoaula eu vou estar só mostrando para vocês como configurar alguns recursos básicos do Windows aí. Tá? Então indo lá em painel de controle, tá? Quando você formata o computador, as definições de tela ficam bem pobres, não tem som no sistema, então fica uma coisa bem básica. Meu computador ele já foi tudo instalado, então o que eu fiz para poder explicar para vocês foi justamente voltar àquela configuração básica pós-formatação. Então eu vou estar entrando no painel de controle, configurando e mostrando para vocês. Bom, vamos lá. Painel de controle. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá em sistema e segurança. Tá? Lembrando que esse tipo de configuração a gente faz pensando em uma máquina que a gente está pegando para arrumar para um cliente, enfim, deixar de maneira mais fácil para ele, para que ele não tenha dor de cabeça na hora de pegar a máquina dele. Então lá em central de ações, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte: o que é primeiramente central de ações? São avisos que o Windows dá de acordo com o comportamento da máquina, de acordo com algumas atividades, algumas tarefas que você faz no computador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá e alterar configurações da central de ações. O que é isso? Eu vou desabilitar algumas mensagens que aparecem aqui no cantinho da tela, tá? Na barrinha de tarefas do computador. Então são mensagens que ficam um pouquinho chatas, a gente tem que ver toda hora. Então para não ter essa dor de cabeça, a gente vai tirar, tá? Então, e outra coisa, quando você faz uma manutenção para cliente, você tem um lugar específico para fazer manutenção, não é interessante você utilizar um software original, a não ser que você trabalhe para uma empresa muito grande, alguma empresa que, como regra, adota o sistema operacional original. Mas para poder trabalhar com o cliente, um lugar específico para manutenção, você pode pegar um Windows pirata mesmo, um Windows regravado, ativar ele e rodar. Até porque quando você adquire um sistema operacional original, uma licença não consegue ser replicada várias vezes. Então fica um pouquinho inviável você usar, tá? Então aqui, ó, desabilitei as mensagens, tá? E vou dar um OK. Ainda em central de ações, eu vou desabilitar um pequeno recurso aqui. Eu vou lá em alterar configurações de controle de conta de usuário. O que é isso? Por padrão, toda vez que você vai iniciar um programa, o Windows ele dá um aviso para você perguntando se você deseja executar o programa como administrador. Tá? É uma mensagem de segurança, enfim. Só que essa mensagem, com o passar do tempo, começa a ser chata, porque toda vez, antes de você utilizar um programa, você se depara com essa mensagem. Então isso aí, ela é determinada por um nível de segurança que você coloca no Windows. Nesse caso, o nível de segurança ele está padrão, ou seja, ele vai mostrar essas mensagens. Então, conforme eu vou aumentando o nível, ele vai aumentando o número de mensagens, então ele vai aumentando aí a segurança, e conforme eu vou descendo, vai fazendo o contrário. Eu vou desabilitar ele ao máximo, até porque não tem necessidade de ficar mostrando toda hora essas mensagens, tá? O fato de mostrar ou não mostrar não vai alterar na configuração e na segurança do meu sistema, tá? Então eu vou dar um OK. Então isso aí está praticamente pronto. Eu vou voltar lá em sistema de segurança, agora eu vou fazer uma última coisa. O Windows Update, eu vou desativar ele. Por que desativar o Windows Update? Como eu falei, o sistema que a gente vai trabalhar não é original. Então, o Windows ele fica passando por constantes atualizações de programinhas, de pequenos arquivinhos dele. Essas atualizações acabam sendo chatas, porque toda vez antes de você iniciar o computador, ela fica mostrando essas atualizações e você tem que ficar esperando antes de ficar utilizando. E olhando para o lado aí de Windows original, se você tem um Windows que é original, é viável a atualização, até porque melhora o desempenho. Mas se você tem um sistema pirata aí, não é interessante você utilizar, porque tem atualizações que vão apontar o seu Windows como pirata e vai desabilitar algumas funções dele. É interessante você ativar um Windows depois, mas com o Windows Update, essa atualização, essa ativação pode perder aí a sua função. Então a gente vai desabilitar ela. A gente vai lá em Windows Update, tá? A gente vai lá e alterar configurações, e aqui está mostrando, ó. Ele geralmente fica assim, ó,
instalar atualizações automaticamente, por padrão. O meu já estava até desabilitado, tá? Então eu vou aqui, nunca verificar se há atualizações, tá? E vou dar um OK. Bom, essa configuração mínima está pronta, tá? O que eu poderia acrescentar para vocês é uma configuração no Internet Explorer. É um navegador que a gente não usa tanto, até porque tem navegadores atualmente que superam muito o Internet Explorer, mas vai que o cliente usa, né? E agências bancárias também usam muito o Internet Explorer, porque tem programas que só são compatíveis com ele. Então tem programas aí que fazem comunicação com o Internet Explorer, somente com ele. Então eu vou fazer algumas configurações mínimas nele, e são configurações que tem que ser feitas para deixar pronta para o cliente, tá? Então eu vou abrir o Internet Explorer. Tá aqui, tá? Então como que é essa configuração? Abrindo ele, você vai lá, o que a gente vai fazer é o seguinte, é alterar a página inicial dele, tá? Então, geralmente ele está numa barra de menus, mas onde está essa barra de menus? Não está mostrando. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é pressionar a tecla Alt. Pressionando a tecla Alt, ele vai mostrar as barras de menus, tá? E a gente vai no menu Ferramentas, tá? Opções da internet. E aqui está a página inicial. Então essa é a página que está mostrando. Eu vou apagar e vou colocar o Google, por exemplo, né? Se for uma agência bancária, né? Você vai colocar a página da agência bancária que trabalha, da Caixa Econômica, por exemplo, tá? Então aqui nesse caso eu vou deixar Google porque a suposição que a gente está fazendo aqui é uma máquina para o cliente, né? Então como o Google é um site muito acessado, é interessante a gente deixar. Então tá aí, tá feito, tá? Ok, a gente não precisa fazer mais nada, tá? Outras instalações e configurações a gente vai estar vendo ao longo de outras videoaulas, tá? Lembrando uma coisa importante para vocês. Em termos de desempenho, quem faz algum curso técnico em manutenção sabe que o número de ícones que ficam na área de trabalho acabam culminando em um mau desempenho do computador. Então deixa o computador um pouquinho lento, né? Então esses locais acabam aí gastando um espaço desnecessário, um processamento desnecessário. Só que o cliente muitas vezes ele não sabe onde está alguns de seus programas, então ele não quer perder o tempo para ficar procurando. Então o que a gente vai fazer é criar alguns atalhos para ele, tá? Claro, não pode exagerar, criar atalhos para coisas que ele não vai usar. Então coisas mínimas, a gente vai lá em personalizar, tá? Alterar ícones da área de trabalho. O que a gente vai mostrar é computador, tá? Lixeira e arquivo de usuário. Isso dentro do Windows 7. Se você ainda estiver fazendo uma instalação do Windows XP, é interessante você mostrar meu computador, meus documentos e lixeira, né? Então você vai dar um aplicar e um OK. E tá lá. A lixeira por padrão, quando você formata, ela já está sendo mostrada, tá? É que eu tirei a minha porque eu não gosto, tá? Mas é só um gosto meu aí, tá? Outra coisa, deixa sempre a lixeira no canto, tá? E isso aí é uma maneira de organizar. Claro, você pode desenvolver a sua própria maneira de organização, mas assim fica mais visível. Vocês vão ver que ao longo das videoaulas vai aumentando aí o número de programas e fica interessante você organizar ele de acordo com as suas funções, tá? Então por enquanto é isso, tá? E aguarde aí as novas videoaulas.